Muito bem, cá estamos nós para falar sobre um assunto apaixonante, que é justamente como que a nova medicina germânica ou 5 leis biológicas pode ampliar a visão, pode levar você a ter outros olhares para a doença, para o sintoma e para o processo de adoecimento das pessoas. Seja você mesmo, seja seus clientes, seus pacientes, seja filho, mãe, familiares, enfim. Assim como a constelação, a nova medicina germânica, ela é também uma forma de você ver o mundo, tá? Então, a nossa ideia hoje é compartilhar com vocês uma introdução para que vocês tenham, vamos dizer assim, uma ideia geral, né? Você vê, por exemplo, eu estudo isso há 2 anos e sou um mero aprendiz. A minha esposa falou assim, mas você já vai dar aula disso? Eu falei, eu vou. Né? Assim, o pouco que eu sei, eu quero compartilhar com vocês e tem feito muito sentido no dia a dia, na prática, nos atendimentos, seja nos atendimentos individuais, seja nas constelações. Quem tem acompanhado os meus grupos tem visto que eu tenho usado esses conceitos, né? E durante a aula eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? De como que isso ajuda e amplia a visão do terapeuta. Então eu queria nesse momento compartilhar algo com vocês. O que que nós vamos ter? Uma tela. Fica um pouco mais fácil até para mim, né? Deixa eu ver. Tá aqui, Keynote. Pronto. Então tá aqui. Como que a nova medicina germânica pode ampliar a visão de um terapeuta, né? Que são as 5 leis biológicas explicadas. O termo nova medicina germânica foi um termo registrado pelo Hammer, o médico que descobriu isso. E depois ele publicou um trabalho falando das 5 leis biológicas. Então, também toda vez que são sinônimos, 5 leis biológicas e nova medicina germânica são sinônimos, tá? Então, eu vou compartilhar isso com vocês e então hoje, o que que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver assim, então, à noite, a previsão é de 1h30, tá? A primeira parte é a gente falar sobre a nova medicina germânica, propriamente dita, que é o tema da aula. Na sequência, eu vou contar para vocês a respeito esse Plenitudo Saúde Plena, que é uma imersão, que eu estou lançando um novo modelo de imersão. Para mim é novo, eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vou fazer, que é um modelo híbrido. Ele tem uma parte que é um curso gravado, onde você tem acesso a 7 horas de aula antes do evento, para você aproveitar melhor o evento. Aí depois vem o evento, que é a imersão, que ela é presencial, de 3 dias, mas essa imersão presencial também ela vai ser transmitida ao vivo, tá? Então, depois disso, para quem ficar até o final, eu vou ter uma promoção especial para quem quiser se inscrever no Plenitudo. E no final, uma surpresa para os alunos que são de outros estados, fora do estado de São Paulo. É um presentaço. Então, isso é o que nós vamos ter hoje, tá? Desculpe. Bom, o Dr. Hammer está aí, um médico alemão, nascido em 1935 e morreu em 2017, bem recente.
ele é o descobridor das 5 leis biológicas. Essa descoberta, ela aconteceu em 1979, depois de um acontecimento trágico na vida dele, tá? Então, o Hammer, ele pagou um alto preço para isso, que foi justamente a morte do filho dele, esse que está da foto aí, chamado Dirk Hammer. O filho dele tinha 19 anos, então ele nasceu em 1959. Aqui está uma outra filha dele, nessa foto, né? E ele estava de férias, o Hammer estava em férias em Roma. O filho desceu para o sul da Itália, ali no mar Mediterrâneo, estava na Sardenha, numa ilha, e estava deitado num barco e levou um tiro de um magnata italiano que era descendente da família real. Ele era terceira geração, porque a família, a realeza foi deposta na Itália. Então, esse camarada era um camarada envolvido em tráfico de armas, de jogos, de cassinos. Era um camarada bastante complicado. E o Hammer pegou o filho, que estava na Itália, depois levou para a Alemanha para ser atendido lá. E 3 meses e meio depois desse acidente, o filho dele morre. Morre nos braços dele. E ele era médico e tinha uma prática universitária. Ele tinha também um consultório junto com a esposa dele também era médica. E ele tinha muitos pacientes de câncer, ele tratava muito essa parte de oncologia, né? O que aconteceu 1 ano depois? Ele desenvolve um câncer de testículo e a esposa um câncer de mama. E aí ele, seguindo todos os protocolos que ele conhecia, a primeira coisa que ele faz é um procedimento cirúrgico. E depois do procedimento cirúrgico, ele fala, não, ele parou e pensou, mas espera um pouquinho. Eu tive um trauma agora, foi um choque. Ele depois começou a brigar com esse príncipe aí, processou, tentou fazer justiça. Tá vendo aí ele mostrando, né, justiça, enfim, foi uma coisa muito injusta. E a coisa não avançava. Bom, o fato é que ele viu que tinha tido um acontecimento emocional muito forte. E ele, Hammer, começou a fazer um levantamento dos casos que ele tinha, dos prontuários. Ele via que todas as pessoas que tinham câncer tinham tido um tipo de um trauma, um choque, uma desavença, uma decepção, uma traição, uma notícia ruim, alguma coisa que pegava essa pessoa emocionalmente. E ele começou a pesquisar, começou a conversar, foi indo, e ele começou a observar. Então, isso é muito interessante. Quando você estuda a história da medicina, a história da arte de curar, as pessoas que conseguiram fazer, mudar, transformar, trazer coisas novas, eram muito observadoras. Quando você observa a natureza, sem preconceitos, sem você criar ideias preconcebidas, você consegue ver, sim, os processos estão aí. E ele enxergou o processo biológico. Então, o que aconteceu? Na mente, assim, do Hammer, a visão dele, que existia a mente, existia o corpo e o sistema nervoso que faz a comunicação entre a mente e o corpo. Isso todos nós sabemos. O que ele viu é que tinha alguma coisa a mais. Então tinha o psiquismo, tinha o cérebro e tem os tecidos e os órgãos. Esses são 3 pontos muito importantes na visão da nova medicina germânica. Tem o psiquismo. Só que ele colocou o ambiente.
alguma coisa a mais, algo que amplia a visão, a experiência da pessoa, né? Então, isso é algo importante. Eu queria, nesse momento, também aproveitar e fazer um agradecimento aqui ao Dr. Luiz Espinosa, que é o médico do Consciência Bio, meu professor mexicano, eu acho que deve estar presente aí, e nessas 85 pessoas que estão assistindo. E ele cedeu gentilmente a divulgação, porque essa é uma imagem privada, essa é uma imagem que foi feita por ele. Obrigado, Dr. Luiz Espinosa. Tá? Então, o Hammer chegou à conclusão que toda doença, todo câncer, toda dor, toda hepatite, gastrite, endometriose, todas as doenças, que ele não chama doença, ele chama SBS, que é um programa especial biológico. Então, na visão da nova medicina germânica, não existe doença. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Pronto. Vamos tentar assim. Pronto. Então, não existe a doença. A doença são programas de sobrevivência. São programas de defesa. São programas biológicos. Por exemplo, se você corta a mão, você vai ter um processo de cicatrização. E nesse processo de cicatrização, você simplesmente passa a ter um programa biológico, tá? E nesse programa biológico, isso, pronto. Nesse programa biológico, o seu corpo concentra todas as formas, todas as defesas, toda a energia e se defende. Então, toda doença, todo programa tem uma origem, um choque, que é percebido pela pessoa como uma ameaça. Então, o choque, ele é biológico. Coloca em risco o psiquismo da pessoa, a vida da pessoa, qualquer que seja ela. Então, isso é muito relativo, é uma percepção pessoal daquilo. Por exemplo, uma mãe pode ver 2 filhos brigando e aquilo para ela ser um choque, né? Uma criança de 5 anos pode ter o pai e a mãe se separando e para ela é um choque. Uma pessoa pode ver um assalto na rua e para ela aquilo é um choque. Uma pessoa pode receber uma notícia como a dele, receber notícia, ó, seu filho levou um tiro e está muito grave. Bem, você está na hora de férias, se divertindo, de repente chega um telefonema com essa notícia. Então, o choque é aquilo que tira você ali daquilo que está acontecendo, tá? Então, agora, esse choque biológico não é um choque qualquer. Ele tem que ser grave, agudo e dramático. Ele tem que mexer com a estrutura da pessoa. Ele é percebido pela pessoa como algo sozinha. Ela percebe o choque sozinha. Ele é totalmente inesperado, ele é imprevisível. É diferente, por exemplo, uma pessoa... Você já viu, por exemplo, eu tinha um paciente que a mãe dela estava com câncer. Foi piorando, foi piorando. Durou 2 anos e meio. Então, assim, ela sabia que a mãe dela ia morrer. Mas quando a mãe realmente morreu, para ela foi um choque. Não adiantava ela saber que a mãe estava doente. Para ela foi inesperado. Porque, né, a questão da mente e do biológico. Uma pessoa sem mãe tem menos chance de sobrevivência. Então, é um choque biológico. Por que ele é agudo? Porque ele acontece numa fração de segundos. É um olhar, é uma visão, é uma notícia, é um acontecimento, é um tsunami, alguma coisa, tá? E a pessoa tem a percepção de que é algo grave, tá? Bom, então, por exemplo, hoje em dia, a pessoa pega um exame, tá positivo para COVID. Cara, isso é um choque para muita gente,
né? E é um acontecimento dramático. Ela está no hospital, ela está na UTI. O médico chega e fala para ela, olha, você está com níveis de oxigenação baixos, a gente vai precisar te entubar. Se ela já estava ruim, ela fica pior ainda, porque aquilo é um choque emocional. Passa 1000 coisas na cabeça dela, tá? Então, ela não tem... Ela está à mercê do cuidado de outras pessoas. Ela não tem ali, ela é impotente diante daquilo. Então, toda doença passa por um choque. E repercute no cérebro, lembra? No psiquismo, no cérebro, no emocional, no psiquismo, e em um determinado órgão. Então, é isso que é legal das 5 leis. Ela tem uma imagem que pode ser vista no cérebro, ela tem essa... não é algo assim psicológico, aéreo, inespecífico. Não. E dependendo do órgão onde foi manifestado, eu sei que tipo de choque que foi. E esse é o que é legal. Então você consegue saber, né? Você tem algo, você tem pistas. Lógico que isso é bastante complexo, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, quando uma pessoa chega para constelar, né? Por exemplo, tem uma pessoa, ela tinha um câncer de mama. E aí ela falou assim, espera um pouquinho. Agora sim. Então, voltando aqui. Esse caso, ela me contou, tem um câncer de mama. Então, ela falou assim, eu falei, você tem ideia de onde vem esse câncer de mama? Ela falou, olha, há 12 anos atrás, eu descobri que meu marido tinha um caso com uma outra mulher. E eu fiquei muito arrasada com aquilo, me senti desvalorizada, né? E eu pesquisei essa mulher, eu pesquisei todas as mensagens, peguei todos os e-mails das conversas dele, peguei as mensagens de Messenger, sei lá o que, pegou tudo, guardou e conversou com ele, mas não se separou dele, continuou vivendo com eles, tem 3 filhos, tem todo um conjunto, né? Tem uma sociedade, uma empresa, enfim. E ela continua. Então, ela falou assim, há pouco tempo atrás, eu peguei tudo aquilo que eu tinha guardado e eu resolvi apagar, joguei fora aqueles pendrives, aquelas mensagens, queimei tudo que eu tinha de papel, eu resolvi isso. Então, eu acho que, ela falou assim, eu acho que era a raiva que eu tinha dele que me fez esse câncer. Bom, se você não tem noção de 5 leis biológicas, você compra isso como sendo uma emoção, porque é uma emoção muito forte, né? Você, 30, 40 anos de vida, de casamento, e tudo assim, descobre que o marido tem outra mulher, um relacionamento sério que ele tinha, e, então isso deixa uma instabilidade muito grande. Mas isto não é o núcleo emocional do câncer de mama. Quando você tem por isso que eu falo que expande a visão do terapeuta. Eu estou dando um exemplo, existem muitos exemplos, muitos exemplos. Então, ela traz um norte. Um outro detalhe, tá? Eu vou deixar para vocês tomem nota se vocês tiverem dúvidas. Por favor, tome nota, escreva aí num papel, e no final eu vou abrir para pergunta, no final do final, tá? E aí eu volto e vou falando para vocês.
Mas então, outra coisa, se ela tivesse percebido esse choque como uma ameaça de vida, quando ela soube que o marido tinha uma outra mulher, ela teria tido uma doença muito antes, não tinha esperado 10, 12 anos para ter uma outra doença, entendeu? Ela teria tido antes, porque esse sofrimento ele é um pouco mais impossível, tá? Então, quando você tem noção, por exemplo, por que aparece uma endometriose? É a mesma coisa, uma pessoa chega e falou, olha, minha endometriose é um conflito que eu tenho com meu pai. Olhei assim, não é, né? Então, eu sei que não é. Antes, como médico, fazendo psicossomática, fazendo homeopatia, fazendo mesmo constelação até o ano passado, eu achava que podia ser, e pode ser, porque um conflito com o pai é algo muito grave. Mas quando você tem noção dos princípios da nova medicina germânica, você você não compra qualquer coisa como sendo a causa emocional de uma doença. Existem causas específicas. Tanto assim que essa pessoa que falou, ela não tinha me dado informação. Fizemos o primeiro atendimento, fiz uma primeira constelação, eu fiquei assim. 30 dias depois ela voltou para o segundo atendimento. Daí ela trouxe informação, né? Que na verdade ela tinha uma grande preocupação com a segurança dos pais, segurança financeira, segurança dela, e ela aí sim, né? Então, preocupação com a segurança do clã. Preocupação com a segurança do clã. Aí sim tem a ver com a noxa, o conflito biológico que desencadeia uma endometriose, principalmente quando vivido quando criança. E aí entra a importância dessa primeira lei, que é a vivência dessa questão na solidão, e querendo fazer algo, tá bom? Eu vou abrir aqui agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta dessa primeira lei? Porque agora a gente vai para a segunda lei. Quem tem alguma pergunta, levanta a mãozinha. Isso, Diego. Levanta a mãozinha amarela. Pode perguntar, Diego. Qual seria a diferença entre choque e trauma? Seria como... O trauma, pensa numa batida, tá? No corpo. O choque é quando você tromba com alguma coisa. O trauma é quando alguma coisa bate em você. Então, por exemplo, o Hammer estava lá de férias, tal, vendo o Coliseu, chega a notícia, olha, seu filho levou um tiro. Isso veio até ele. Então, isso é um choque. É algo que chega até você e que você vê, né? E então é muito parecido, porque o trauma é a repercussão do choque dentro de você. Dependendo das suas crenças, vai ter de um jeito ou não. Por exemplo, se você for um cara espiritualizado na vida, se você for um cara que tem uma postura e você recebe a notícia, olha, seu pai faleceu. Fala, tá bom, ele foi para uma outra dimensão. E aquilo não é um sofrimento, está tudo bem, entendeu? E conquanto que uma pessoa que é muito apegada àquele pai, que vai sentir falta, vai sofrer, vai ter um choque, um trauma por causa daquela perda. Tá? Obrigado, querido. Sandra, tá desligado o seu microfone.
Tem que clicar do lado esquerdo embaixo, ativar o som, desativar o som. Você ativa o som e aí você fala. Bom, enquanto você procura, Leide, qual que é a sua pergunta, Leide? Ativa seu som e fale. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Então, pedi para você levantar, ativar o som. Vai, Sandra, agora eu pedi. E agora eu pedi, Leide. Agora sim, Vai lá. agora deu. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O senhor pontuou a questão da solidão. Uhum. E aí não ficou claro para mim a relação. Meu nome é Leidmar, sou psicóloga. Aí não ficou claro para mim a relação da solidão versus o trauma versus a doença. Porque o trauma ele é vivido na solidão. Então, se você recebe a notícia, olha, seu pai faleceu, você vive aquilo sozinha, entendeu? Aquilo te afeta de uma maneira individual. É isso. E aí o seu corpo, seu biológico, vai reagir em cima disso. Sandra? Eu queria saber, você falou que nessa medicina não existe doença, que era uma sigla SBS. Eu gostaria de saber qual que SBS é significa. Programa Especial Biológico. É tipo uma reação de defesa do corpo. É isso, é um programa que o corpo, biologicamente, assim como você tem um programa de reprodução, você tem um programa de... Se você tem frio, você arrepia o corpo. Se você come uma coisa estragada, você vai vomitar. São programas biológicos, tá? De defesa. Obrigada. Vanessa? Boa noite, doutora Dailton. Olá, quanto Tudo bem? tempo! Quanto tempo? Bem-vinda! Ê, moça! Que bom te ver. Vamos lá. Ótimo. Doutora Dailton, é uma dúvida. Você falou que o ambiente ele age sobre a psique no cérebro e automaticamente um outro órgão. Esse órgão pode ser o próprio cérebro? Gerando, Pode. por exemplo, uma depressão, Não, crise de depressão não ansiedade? vem do cérebro. Ah, Depressão não vem do cérebro. O cérebro é muito mais que isso. O cérebro ele é um órgão, sim. Ele tem uma tá, relação. Então, você pode ter, por exemplo, enxaquecas que afetam o tá, cérebro. Você tem os tumores de cérebro, né, tá. que são originários de situações emocionais específicas. Tá, mas não, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, Não, depressão, Tá, ela está ligada a um órgão, a ansiedade está ligada ao coração, tá? entendi, A depressão está entendi. ligada a pulmão e alguns outros órgãos. Então, Tá, né, são sintomas dentro de uma questão maior, mas existe uma lesão, sim, tá? Por exemplo, então, tá, você tem uma gastrite, você tem uma dor ali, você tem uma hérnia de hiato, você tem uma apendicite, você tem uma hepatite, você tem algo mensurável nesse sentido. tá ótimo, então. Obrigada, Prazer ter você por aqui. prazer. Muito bem, então vamos continuar, vamos passar para a segunda lei. Vamos lá, então... Vocês já viram isso aqui? Solidão, dramático, inesperado, acontece fração de segundos, a pessoa vive percepção que é algo grave e pronto.
repercute no cérebro. Já falando. Então, a segunda lei diz assim: toda doença tem duas fases. E isso é muito legal. Todo SBS, todo programa especial biológico, tem duas fases. Uma fase simpaticotônica, que é lutar ou correr, enfrentar o adversário ou fugir, e uma fase parasimpaticotônica. O parasimpático, quando ativado, ele relaxa. Para você dormir, você ativa o seu parasimpático. Então, isso é uma coisa muito interessante. Está aqui, ó, mais uma vez agradecendo aqui o nosso amigo, Luiz, Dr. Luiz Espinosa, que permitiu usar essa imagem. Então, você tem uma fase inicial, que é o tônus simpático, o tônus parasimpático, que é o seu dia a dia. Você acorda de manhã. Para você acordar, você ativa seu tônus simpático. O cortisol, a adrenalina e noradrenalina, e vai viver a sua vida. Levanta, toma café, vai trabalhar, faz uma coisa, volta outra. E aí você descansa, você almoça, depois você vem à tarde, e você vai, dorme de noite, relaxa. E assim você vai, né? Até que vem o A. O que é o A? O A é o choque. É o choque biológico. Então, o choque, ou o trauma, né? Ele afeta a pessoa e a pessoa entra em defesa. Ela entra na fase simpaticotônica. Então, a primeira fase. Essa fase ativa que a pessoa está, ela pode durar horas, dias, semanas ou meses. Ela pode ser curta ou longa, porque aquilo ali a pessoa pode ficar com aquele sofrimento. Então, no caso do Hammer, ele ficou com aquele sofrimento meses e meses, tá? Aí vem o que a gente chama do S, que é a resolução, ou a lise, quando você se harmoniza em relação àquele choque, tá? Quando você se harmoniza, todo o sistema que estava voltado para se defender, ele relaxa. E você entra na fase de reparação, ou fase vagotônica, ou parasimpaticotônica, tá? Na segunda fase, é a fase de cicatrização, a fase de reparação, que é dividida em duas fases separadas com uma epicrise, que é uma crise que pode acontecer no meio dessa recuperação. Então, a pessoa ela entra em harmonia com o que ela tinha de problema. Ela aceita aquilo, ela incorpora aquilo, ela harmoniza com aquilo, ela integra aquilo, e aí pronto. Ela deixa de sofrer por aquilo e aparece. Então, e aqui em alguns casos são diferentes, tá? Então, dependendo do programa que é ativado, na fase simpaticotônica, ela não tem sintomas. Nada. Os sintomas aparecem quando ela entra em resolução. Então, aquilo que algumas pessoas chamam de doença já é a cura. Por isso que não existe doença, por essa visão. Existem programas. Outros tecidos, outros órgãos, eles ativam o sintoma na fase ativa. Tem sintomas. E quando a pessoa se resolve, se harmoniza, se integra, os sintomas são sintomas de eliminação. Aparece secreção, abscesso, já está limpando. Bom, então eu vou agora interromper de novo, né? E essa aí, a segunda lei é isso, tá? Pensa sempre que a doença ela tem duas fases. É isso, ela tem duas fases. Qualquer doença tem duas fases, uma fase ativa e uma fase de reparação, uma fase de cicatrização, uma fase de harmonização, tá? Pensa nas doenças que você teve, você vai ver que tem uma fase, vamos dizer assim, a fase ativa, ela pode ser emocional,
ela pode ter sintomas emocionais e depois aparecer os sintomas orgânicos, já na fase de resolução. Então, quando está resolvendo, você não precisa fazer mais nada, tá? E em muitos casos, a própria resolução é tida pela medicina oficial como doença. Ok? Então, nós não vamos aprofundar muito nisso, vamos já adiante passar para a terceira lei, eu sei que vocês já querem ver, que é o sistema ontogenético dos tecidos. Essa lei é um pouquinho mais complexa, eu já vou explicar para vocês o que é isso. O que é o sistema ontogenético, tá? Então, ela explica a relação ou a correlação entre o psiquismo, o cérebro e o órgão, dentro do contexto do desenvolvimento embrionário, que é a ontogenia, e no conceito evolutivo, que é a filogenia dos seres humanos. Então, isso é importante. Nenhum dos fenômenos que acontece após um DHS, o que é DHS? É um choque. São acidentais. Nenhum, nada. Tudo é orquestrado, tudo tem um sentido biológico. O Hammer, observando as tomografias, começou a observar que existiam focos, que existiam regiões do cérebro onde pareciam imagens. E deram o nome de foco de Hammer, até hoje isso é usado. Então, no órgão, na mama, tinha um tumor de mama, um câncer de mama, mas no cérebro tinha uma região afetada. Uma gastrite tinha uma região afetada. Tá? Um tumor, um mioma, uma região afetada. Um tumor na suprarrenal, uma região afetada no cérebro. Diferente. Então, todos são processos que fazem parte de um sistema biológico inerente a todos os organismos da mesma espécie. Então, é uma forma de reagir padronizada. Então, o que é ontogênese? Ontogênese é o desenvolvimento de um ser humano, do óvulo até o estado adulto. É ontogenia. Né? O que é filogênese? Filogênese é o desenvolvimento de uma espécie. É a mesma coisa, mas de uma espécie. A evolução das espécies. Primeiro eram peixes, depois répteis, depois mamíferos, depois os seres humanos. Como que isso vem acontecendo e quais são, vamos dizer assim, biologicamente, o que foi desenvolvido para o peixe passar a respirar fora da água? Ele precisou ter membros, então aparecem as articulações, ele precisou de proteção em volta, de pele, que o peixe não precisava, ele precisou de pálpebra, que o peixe não tem, enfim, vai indo. E a embriogênese é o desenvolvimento que inicia com a fertilização, quando nós somos uma célula, até a 8ª semana. Bom, o que é fundamental a gente entender? Bem no comecinho, esse estado que se chama blástula. Na blástula existe 3 tecidos fundamentais. Nós somos originados de todas as partes do nosso corpo. Ou ela é originada pelo endodermo, a parte de dentro, ecto, a parte de fora, ou meso, que é uma parte intermediária. Então, tem órgãos que são puramente ecto, tem órgãos que são puramente endo. E tem órgãos que têm de ecto, meso, endo. Tem órgãos que têm endo e ecto. Eles vão se complementando. Isso não é motivo da nossa aula hoje. Então, veja, basicamente, quando você olha aqui no cérebro, você vê na parte amarelinha, é o tronco cerebral e a ponte. Então, essa é a parte mais primitiva. É o endodermo. Atrás do endodermo, tem o mesoderma antigo, que é o cerebelo, que tem os núcleos. Em cima da ponte, tem o mesoderma de transição, que é chamado mesencéfalo, está bem no meio do cérebro. Então, esses 3
o mesoderma antigo, o endoderma e o mesoderma de transição são chamados de paleoencéfalo. É o cérebro primitivo, aquilo que o MacLean chamava de cérebro reptiliano. Aí nós temos o mesoderma novo, que é toda a substância branca, que é os neurônios propriamente dito, todo o sistema límbico, que é próprio dos mamíferos, tá? Que é muito mais complexo, e tem o ectoderma, que é o córtex. O córtex, que é a camada de 3 milímetros que reveste todo o cérebro. Então, esses dois são mais recentes na evolução. O ectoderma e o mesoderma são mais recentes na evolução, né, filogenética. Então, a terceira lei diz assim, que dependendo do folheto embrionário, existe na relação anatômica e cada uma dessas partes vai ter sensibilidade a um choque biológico. Quarta lei, eu não vou falar. Então, aqui eu vou ter... Quarta lei são os micróbios, que é mais complexo. Aqui você vê o tronco, cerebelo, mesencéfalo, substância branca e o córtex, das diferentes cores. Então, são 5 tecidos embrionários que vão originar toda essa possibilidade de analisarmos as doenças por esse prisma. Tá? A quinta lei é um sentido biológico, é o sentido, é um sentido, uma quintessência. Foi a última lei que ele descobriu. Então, por exemplo, isso aqui é importante. Não existe, na visão da nova medicina germânica, um tumor maligno ou benigno. Os programas, as doenças, o SBS, surgiram ao longo da evolução da vida para resolver situações que ameaçavam a sobrevivência das espécies de forma aguda e inesperada. Então, são programas de sobrevivência, né? E nós nascemos com esses programas. Então, pensar que existe algo maligno ou benigno é pensar que a natureza errou, que Deus errou na criação, né? E aí, cada um desses tecidos tem um foco de sobrevivência. Um tem a ver com território, manutenção do território, outro tem a ver com o bocado essencial, outro tem a ver com expulsar aquilo que não serve, outro tem a ver com proteção, a integridade, e por último, o mesoderma, que é um pouquinho. Que é a estrutura de ser apto, tá? E aí, por último, a gente tem essa frase do Carl Gustav Hempel. Adotamos crenças, um filósofo alemão. Adotamos crenças ou expectativas em relação a assuntos empíricos sob evidência logicamente incompleta. E até baseamos nossas ações em tais crenças, a ponto de estagnar nossas vidas em algumas delas. Parece complexo, mas não é. Veja, por exemplo, aquilo que você pensa a respeito de doença de Covid pode te fazer tomar a vacina, e aquilo que você pensa a respeito do Covid pode te fazer não tomar a vacina. Porque vai depender naquilo que você baseia tal crença. Isso vale para tudo, a ponto, inclusive, a respeito de doença. Então, eu postei lá no meu Instagram uma aluna com um cálculo na vesícula biliar. E ela não sabe se opera ou se não opera, né? Então, e
é fundamental você pensar nisso, no quais são suas crenças em relação à doença, né? Como você vai lidar com isso. E aí vem autoobservação, autoconhecimento, autoaceitação, autocuidado. Tá? Então, da parte das 5 leis biológicas, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou abrir agora de novo para perguntas. Quem tem pergunta pode levantar a mãozinha amarela. Tá cheio de gente aqui. Nossa, 100 participantes. Deixa eu dar uma olhadinha em todo mundo aqui. Quanta gente bonita. Daqui a pouco nós vamos fazer uma foto com todos vocês, hein? Tá bom? Tem gente de vários lugares, Brasil, exterior. Ei, Regininha, Nordeste. Tá lá, bichinho, cava da peste. Quanta gente. Muito bom. Olha só, tem muita gente com a câmera desligada, né? Mas que bom. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Europa, tem gente da Nova Zelândia, tem gente da África. Né, Alzira? Tá ela lá. A Alzira tá aí presente, de Angola. Muito bom. Então, veja. O que vocês acham de fazer uma foto agora? Vamos fazer? Vamos? Então, vamos. Eu vou fazer uma foto aqui. Aí vocês vão abrir a câmera, fica bem bonita, passar perfume, sorrir. Vamos tirar a foto aqui da primeira. Tcharam! Pronto. Agora eu vou da segunda. A segunda, aqui, todo mundo aparecendo. Olha, a Lana também, a Adriana, tá todo mundo aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Agora nós vamos para a terceira. Para a terceira tá aqui. Vamos ver quem quiser abrir. Estou vendo a Ana, estou vendo a Bianca, Cláudia, Sueli, quanto tempo? Elisângela. Tá aqui. Vamos tirar essa foto também. Muito bem. E agora a última. A última, está todo mundo escondido. Ninguém com a câmera aberta. Nelly, Benedita, Carolina, Andréia, Jaqueline, Franciele. Vamos tirar aqui. Ótimo. Então agora a gente volta lá para o começo. E eu vou abrir para perguntas antes de começar a falar para vocês do Plenitudo. Vamos lá. Perguntas da segunda lei, perguntas da terceira lei. Tcharam. Bom, pelo jeito, ninguém tem perguntas. Eu tô achando estranho que vocês não tenham perguntas. Sabe por quê? Porque eu disse um caso de um câncer de mama. Eu disse o que não era, mas eu não falei o que era. E ninguém de vocês ficou curioso para perguntar qual que era a causa daquele câncer de mama. Né? Tá vendo como vocês estão? Bom. Andréia, qual que é a sua pergunta, Andréia? Tá abaixo o seu som. Eu não estou escutando você. Não sei. Agora estou escutando. Agora estou. Então, são duas perguntas. Uma é a seguinte: quando fala que a pessoa percebe esse choque, esse trauma, né? Sozinho não é necessariamente sozinho, né? Ela pode, de repente, sentir de forma solitária, guardar para ela, ou então não poder se expressar de uma maneira completa, ou até não se sentir acolhida. Seria Sim, isso. Isso mesmo. Isso E mesmo. a outra questão, outra pergunta que eu queria, porque na verdade eu não me lembro direito, eu sempre faço confusão, qual a relação do lado? Por exemplo, câncer no lado direito ou câncer no lado, no seio do lado esquerdo?
Eu sei que uma coisa tem relação com o parceiro ou então com o filho, mas eu nunca consigo guardar o que é realmente, entendeu? É isso. Bom, você não consegue guardar porque isso é complexo. Uhum. Se fosse fácil, já teria guardado. É, provavelmente sim. Então eu vou fazer o seguinte: bate palma para mim assim. Você desligou o seu som. Está desligado o seu som. Você apertou alguma coisa aí. Botãozinho embaixo. Primeiro botão da esquerda, desative o som ou ative o som. Tá. Vamos lá de novo. Vai. Ativa. Agora sim. Ótimo. Quando eu tirei, o senhor tem que dar de novo. Isso. Eu sou canhota. Então... Então, eu vi, você é canhota. sim, eu sei que isso também interfere, né? Claro, que se eu sou destro, o meu lado direito é o meu lado de trabalho, é o meu lado de avanço. Isso é energia masculina ou feminina? Masculina. Masculina. Não? Então, Uhum. é o lado do pai. Certo. E o meu lado esquerdo, o lado do coração. Larará, meu coração, quando Certo. te vê. E aqui é o lado das emoções. Tá? Nossa, mas o senhor explicou muito bem com Lado da mãe. esse detalhe que fez toda a diferença, o lado da energia masculina e o lado da energia feminina. Então, e isso é mnemotecnia. Para você é o contrário, porque você é Sim. canhota. Tá? Uhum. Então, veja. E aí, assim, pelo lado, quando a gente pensa, então, em lado esquerdo, também é o lado que a mulher amamenta, é o lado de filho. Então, conflitos com filhos se manifestam do lado esquerdo. Relacionamento é uma coisa masculina, é uma coisa para fora, é sexualidade, é yang, é lado direito. Certo. Tá bom? Muito obrigada. Ótimo, obrigada. Disponha. Tessitori, parla. Boa noite para todos. Estou vendo gente aqui também que eu não vejo faz tempo. Obrigada, Dailton, pelo convite. Que bom estar aqui. Na verdade, eu queria saber, essa fase, a fase ativa e a fase de reparação, né? Quando você fala dos sintomas de um que aparecem nos outros, eu tenho um pouco de dificuldade de entender. E eu penso assim, eu queria saber se você ainda vai falar alguma coisa, tanto quanto nas fases embrionárias de endomesoectoderma, que eu também fico um pouco confusa em relação às doenças. Então, olha, isso é aprofundar. Eu queria hoje que você tivesse uma noção, porque por que eu vou falar do plenitude? Porque a nova medicina germânica é uma das 15 aulas que eu dou dentro do curso. Lá no curso eu dou uma aula de... Aliás, eu dou duas aulas. Eu dou 1 hora de aula teórica na parte do plenitude, que é aquelas 15 aulas que as pessoas vão ter antes da imersão. E na imersão eu vou trabalhar temas práticos com a abordagem das 5 leis biológicas. Então, isso aqui é para você ter uma ideia do que é, para você se pegar o gostinho, para você passar por um aprofundamento, que é essa imersão, esse curso que eu estou oferecendo agora, que é um curso de ampliação para consteladores, para terapeutas, para que vocês tenham melhores resultados. Tá? E, dependendo das pessoas que tiverem no curso, vai nascer um grupo para fazer um curso de aprofundamento de constelação e 5 leis biológicas. Aí sim, a gente fazer um curso de 1 ano, um curso de aprofundamento, entrar nesses detalhes todos. Mas, basicamente, para você guardar, toda doença tem 2 fases. Uma fase simpática e uma fase parasimpática. Se você guardar isso e começar a observar, você vai ver que o próprio Covid tem uma fase. Você vê que as pessoas ficam... A fase que as pessoas chamam
e vai para casa, tá tudo bem, de repente chega a pessoa começa a ter baixa de oxigenação. Ela entra na segunda fase, porque é o contrário, ela não está piorando, ela está melhorando. Mas no COVID, como que é um órgão que ligado ao cérebro novo, ela aumenta, ela diminui a oxigenação, mas isso faz parte da melhoria. Então, sempre tem duas fases. Ok? Está desligado o seu som. Não ouvi. Desculpa. E você vai falar sobre o caso dessa sua paciente com câncer de mama? Vou. Agora que você perguntou assim. Então, qual que é o conflito do câncer? A mama tem a ver com nutrição, tem a ver com o ninho. O problema dela é que 3 anos antes, aí não foi a história do marido, falou, o marido pode arranjar outro. Ela se harmonizou com aquilo, ela perdoou, ela entendeu, ela aproximou com eles, passaram a ficar mais felizes, ela viu que ela não estava dando muita atenção, ela ficou bem com aquela história. Não foi isso que pegou. Agora, 2 filhos brigaram e deixaram de se falar. Aí ameaçou o ninho. E aí ela precisava fazer mais leite para cuidar do ninho, dos filhos. Aí ela fez o câncer de mama. Já na fase de resolução. Quando ela faz o câncer, ela já estava em resolução. Isso que é legal. Tá? Isso que é importante. O câncer de mama, quando aparece, em muitos casos, já é resolução. Então ele vai ter um tempo de evolução, que a gente sabe qual que é. Tá? Obrigado pela pergunta. Prazer te ver por aqui. Maria Araci, diga, minha filha. Ei, doutor, mas essa aula tá muito boa, viu? Que bom, que bom. E eu tô assim pensando, como que faz para poder associar esse diagnóstico, né, assim, no campo de constelação? Porque, por exemplo, você esteve falando de lateralidade, né? Lateralidade tem a ver com o diagnóstico e também com essa questão de parece que a ordem de nascimento também tem a ver, né? Que puxa um pouco, tem isso também, né? E como que... Desculpa. Eu desliguei seu som. Desculpa. Eu desliguei seu som, Araci. Desculpa. Tá. Como que nós podemos fazer assim, por exemplo, no momento de uma constelação? Porque a constelação ela não pode ser investigativa, né? Não, mas por exemplo, o tema do cliente, se eu estou fazendo uma constelação de uma pessoa que tem um problema de estômago, eu tenho uma pista de quais são os conflitos, tá? Então, eu sei, eu não vou focar naquilo que não é, eu não vou atirar naquilo que eu sei que não é, vou colocar... Então, você propicia que ela tome consciência, porque assim como ela viveu aquilo sozinha, ela vai se curar sozinha, mudando a crença dela. Então, por exemplo, se ela traz um tema já de uma gastrite, que ela quer no campo de constelação, né? Aí, mas assim, o senhor já vai direcionar para... Não, eu não direciono. Eu sei. Como que seria isso? Eu não direciono. Nesse caso do câncer de mama, o que eu fiz? Eu trouxe a questão dos filhos dela à tona, a gente conversou no individual. Então, ela falou que ela falou toda a preocupação dela. Eu falei, mas olha, e se você olhar por esse lado, e se você fizer... E ela foi se harmonizando nisso, em relação aos filhos. Mas isso antes da constelação? Não, durante o processo, a dela foi individual. Durante o processo de constelação. Entendi. Então, pode-se fazer assim também, né? Sim, sim. Sim. E aí que tá, porque eu posso trazer isso mais uma ferramenta dentro da minha abordagem terapêutica. Ótimo. Porque, assim, eu estou perguntando para o senhor, porque eu fiz um curso chamado MPC, com a Dalila Machado. E ela aborda muito, ela trabalha em cima da neurociência germânica e também com a epigenética, né?
e tudo mais. Só que lá a gente faz uma investigação, né? A gente Não, vai a eu do entendi. trauma, né? Mas aí é outra coisa. Se você vai fazer, aí você está fazendo em cima de uma coisa, não tem constelação. E aí, quando eu comecei, que eu estou fazendo o curso com o senhor, né? O curso Isso. básico. Aí, quando eu comecei a fazer o curso básico e vi que o senhor, nas constelações, o senhor já usa ciência germânica, o senhor já percebe no movimento da pessoa que está representando, se a dor está no braço direito ou se está no braço esquerdo, se tem alguma... Eu já vi o senhor fazendo essa leitura e eu acho muito interessante, só que eu falei, parece que deu um... Eu ainda falta associar essas coisas para poder eu entender melhor, sabe? Tá. Eu estou misturando um pouco. Tudo bem. Isso aí é horas de voo, tá? Uhum. Mas está muito bom. Obrigado, querida. Obrigado. Flávia. Você já respondeu. Eu ia perguntar do câncer de mama. Tá bom. Vamos lá, então. Maria Alice, obrigado, querida. Boa noite a todos. Eu também, a minha dúvida é a respeito das fases, né, da doença lá do programa biológico, mas você também já mencionou. A colega já havia perguntado. Obrigada. Que bom, obrigado, querida. Sandra. Então, eu fiquei assim, né, essa coisa por alto da primeira lei, né, que muda um pouquinho a ideia de doença. Aí essa segunda lei dessas duas fases, a minha pergunta é o seguinte: a morte poderia ser uma reparação? Sim. Por exemplo, você viu que no meio da PSLA, que é a primeira fase da fase de reparação, e a segunda fase, que é a PSLB, tem a epicrise. O infarto é uma epicrise, e uma pessoa pode morrer em paz. Você já viu que muita gente que morre de infarto morre em paz. Ele morre tranquilo, já se resolveu. Às vezes, uma crise convulsiva é uma epicrise no meio já de um processo de resolução. Quando a pessoa tem a convulsão, ela já está em resolução. Então, quando você tem esse conhecimento, você não se preocupa. É isso mesmo. Com a morte. Com a morte, que a morte ela é uma resolução total de tudo. Para algumas pessoas é o descanso. Se ela entrou em resolução. Porque se ela não entrou em resolução, se ela fica aflita, se ela entra em medo, se ela entra em paranoia, né? Aí é complicado. Obrigada. Obrigado você, querida. Olá, Tânia. Boa noite. Bem, boa noite, gente. Adailton, obrigada pelo convite, né? O meu conhecimento de abordagem sistêmica e algumas de constelações familiares não é muito. Então, eu estava aqui ligando a abordagem sistêmica que eu conheço com a psiconeuroimunologia. E aí eu fiquei com duas dúvidas, assim, pensando. A primeira, se eu preciso, de fato, entrar nas questões cartesianas, se eu estou lidando com alguém que tem questões do lado direito, esquerdo, para baixo, para cima, porque eu sou humanista, né? Então eu não entro nessas questões biologizantes neste grau. Mas você falou duas coisas que me pegaram. A primeira e a quinta lei. E eu queria entender se esse é um caminho, porque usualmente é o que eu costumo fazer. Então, na primeira lei, pelo que eu estava entendendo, a pessoa ela sofre um choque. E a maneira como ela lida com essa questão, e por isso você chama solitário, é que faz toda a diferença na forma como isso desenvolve. Então, por exemplo, na questão do câncer de mama, eu posso sentar com esses filhos e tentar um entendimento, ou eu posso guardar isso para mim, ficar angustiada e adoecer. Não necessariamente, porque se você tentar fazer a conciliação, você tá dependendo do resultado. Se não houver a conciliação, você não melhora. É diferente. Mas são possibilidades. Sim, possibilidade. Por isso que eu estou dizendo. Então, o foco é outro. Assim, os filhos estão brigando. O que você tem a ver com isso que um filho de 40 e de 43 anos estão brigando?
Tá. Como Ok, são dois adultos, eles vão. Então, assim, é você sair, não deixar mais aquilo te afetar. O porquê que está te afetando? Entrar na causa da crença. Quando a pessoa entra na crença, ela entende aquela crença, aquilo não afeta mais. E ela entrou em processo de cura. Legal. E é isso mesmo que eu queria entender, porque a gente chama processo de cura ou resolução de conflitos de extinção de sintoma e não necessariamente. Não, O não. processo de cura é o início da caminhada deste entendimento que você acabou de nomear. É aceitação ou integração. É o momento que acontece aquilo. A Tá, mudança da crença. tá, então até aí seguimos no mesmo pé. Era isso que eu queria entender. Porque então, por exemplo, enquanto terapeuta, se eu conseguir assimilar qual é esse conflito que originou o choque, se eu conseguir sair daquela visão comum e adentrar um pouco mais, justamente para perceber em que momento houve esse choque e caminhar com a pessoa para essa resolução de conflito, eu estou caminhando com ela Para cura. para cura, Vou independente do resultado que seja. Vou dar um exemplo. Sai do senso comum. Vou dar um exemplo. Um homem casado há 3 anos, tentando engravidar com a esposa não engravidava. E ele chegou no trabalho um dia, de manhã, foi chamado, falou, olha, nós não precisamos mais do seu serviço, está despedido. Ah, tá tudo bem, ele tinha uma reserva financeira, ele guardou bem, ele tinha um dinheiro, pegou a malinha dele e foi embora para casa. Quando ele chegou em casa, a mulher fala assim, marido, eu tenho uma boa notícia. Estou grávida. Ele entrou num tipo de sofrimento que é, eu não vou conseguir sustentar, alimentar o meu ninho. Tem a ver com o clã, tá certo. Com o clã. E aí ele faz, nesse caso, ele faz um câncer, ele pode fazer um câncer de testículo. Tá. Entende? Ele faz ele entra numa fase simpático. Ali, aquela notícia que era uma boa, né? Ele estava querendo engravidar faz 3 anos, bem no dia que ele é despedido. Então, assim, é isso que eu falo, ele viveu aquele trauma sozinho ali. E agora o que eu falo? Falo para ela, não falo. E é irreal, porque ele conseguiu um emprego 2 meses depois, mas não importa mais. Mesmo conseguindo um emprego, se ele não se harmonizar, a doença vai aparecer. Não, okay. Ou, na hora que ele se harmoniza, também aparece a fase de resolução de cura. Porque aí tudo depende de como ele vai lidar com essas variáveis todas, né? É isso. Porque eu fiquei pensando assim, se essas leis são tão determinantes, qual é a minha função, já que eu lido com o intangível? E aí, enquanto você ia falando, enquanto você ia falando, eu pensei, eu sou uma acompanhante no caminho. Eu vou com a minha lanterna iluminando possibilidades e variáveis. Outro olhar. Isso, para que a pessoa possa se apropriar. Isso, ela toma posse e ela tranquiliza. E aí tudo bem. Não, então agora quem pacificou e resolveu fui eu. Era isso, porque como eu não sou dessa área... Mas o biológico é importante. A pessoa até que chega com dor de garganta para você. Você tem que perguntar se é do lado direito ou esquerdo. Sim, sim. Porque direito é dificuldade de pegar alguma coisa. Esquerda, dificuldade de botar alguma coisa para fora. São coisas muito diferentes. Se você tem essa leitura da nova medicina germânica, você vai saber lidar de modo muito diferente. Não, então, mas aí é algo que, assim como as meninas, eu preciso aprofundar. Sim, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse conhecimento te faz ter muito melhores resultados como terapeuta. Por isso que o título é Como expande a visão do terapeuta. Não, ele amplia, não estou discutindo, mas eu nem entrei nesses detalhes, por isso que eu falei, eu não tenho essa visão cartesiana, né? E eu estou vendo que muita gente já tem. Então, eu estava tentando juntar com aquilo que eu tenho. O que eu tenho próximo do seu é a psiconeuroimunologia. Tá ok. Né? Por isso que eu queria entender se a lógica de pensamento é essa. Tá perfeito. Não estou considerando, não. Eu acho que é para ampliar mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigado pela sua presença, honrado. Fica aí, tem mais coisa. Bom,
Vamos lá, Miriam. São as últimas perguntas. Então, colocar a Flávia e a Leide, depois a gente encerra as perguntas. Vamos lá. E passamos adiante. Miriam. Boa noite, doutor. Tudo Boa bem? noite, tudo. Então, a minha viagem começou há pouco, tá? Mas eu sou muito curiosa e eu gosto de sair participando. Vamos lá. Eu achei a terceira lei um pouco uma correlação assim com a medicina tradicional chinesa, no sentido da ligação, né, da psique, do cérebro e do órgão, aonde a gente encontra assim relação de sentimentos e órgão. Tem alguma relação assim? Eu estou achando um pouco semelhante às abordagens. Tem uma relação, sim, mas o princípio é outro. A medicina chinesa ela tem uma visão energética. A 5 Lei tem uma visão biológica. O Hammer pegava um exame, o paciente nunca viu o paciente, pegava a tomografia do paciente e ele falava que doença que ele tem, que lado que é, e que estágio que estava da doença e qual que era a emoção que aconteceu, só de pegar a tomografia. Isso, né? Então, isso acontece, por exemplo, na nova medicina germânica, na medicina chinesa, a pessoa pega o pulso e fala, ó, esse indivíduo tem isso, tem aquilo, tem um problema aqui de umidade, tem um problema no pulmão, isso é possível, sim. As duas caminham, mas têm olhares diferentes. E, às vezes, complementares. Tá certo. Obrigada. Disponha. Dieguito, dime. Não, agora você desligou. Estava ligado o microfone. A pergunta relacionada a outra colega que ela comentou, a questão dos lados ali. Quando você interpreta, eu já vi você fazendo em várias constelações, a interpretação dos lados e das dores, essas situações, isso tudo vai vir da medicina germânica ou isso é experiência que vem do tempo? É uma junção de conhecimentos. A gente vai acumulando, vai acrescentando, né? Então, houve um momento em que, para mim, era masculino e feminino só, Yang e Yin, né? Então, você tem a visão da medicina chinesa, você tem a visão da psicossomática, mas eu tenho um livro aqui que é só sobre lateralidade, cara. É uma coisa assim... Então, aqui é biológico e afeta direitinho. Então, eu tenho uma explicação, eu tenho uma imagem que fundamenta, tá? Então, é algo que nos dá uma informação muito forte para eu poder lidar com lateralidade. É importante, sim. Né? Tá? Mas é importante saber se a pessoa é destro ou canhoto, porque aí é invertido. Não dá para generalizar. D'accord. Beleza, obrigado, querido. Flávia, parla. Adailton, eu gostaria que você falasse um pouco mais, quando você fala que quando a pessoa já tem um tumor, já é uma resolução, eu fico um pouco confusa. É isso que a Tânia está falando, que a visão cartesiana. Para a visão cartesiana, a doença visível é a doença. Para a gente, por exemplo, que faz homeopatia, você dá um medicamento homeopático, a pessoa agrava. Então, antes eu pensava que é agravação. Agora eu sei, cruzando homeopatia com 5 leis biológicas, que é a epicrise. Então, os conhecimentos vão se acumulando. Então, a doença visível não é a doença. Por isso que a doença não é a doença. Aliás, amanhã está todo mundo convidado. Eu vou fazer uma live com o Dr. Luiz Espinosa, que é o meu professor. Vocês vão poder também perguntar tudo isso para ele, tá? Mas, basicamente, assim, o título amanhã, a doença é outra coisa. Então, aqui, e assim, a quantidade de casos, se você começar a dar na internet o que o Hammer fazia, tinha pessoas desenganadas, com metástase já, que não adiantava nada, chegava com ele. Ele pegava a tomografia, entrava na emoção, punha a pessoa em contato com aquilo que era metástase, estava tudo... curava. Dezenas de casos, tanto que as pessoas ficavam malucas. Como é que ele pode fazer isso? Não tinha, sem remédio, sem Big Pharma, sem nada, sem químio, sem rádio.
Ele curava as pessoas. Por quê? Porque ela entendia, quando você entende em que estágio que ela está, que aquilo não é a doença, você sabe que aquilo vai acabar, vai terminar. Então, muitos desses tumores que são considerados malignos, não precisava nem operar se a pessoa entrasse em contato com a emoção que causou. Tá bom? Forte isso, né? Mas é o que é. Leide, vamos lá. Então, a minha visão também ela é sistêmica. Como eu, psicóloga sistêmica, eu tenho a visão que essa doença ali, ela vem dessa árvore até onde ela é quebrada e é fechado um ciclo consciente, acabou. E aí, eu até anotei aqui que é uma coisa que me deixou em dúvida também. Se a doença, ela é a cura, ponto. A doença se manifestou, ali existiu a cura. A consciência dessa doença. Aí eu fiquei pensando, como montar um diagnóstico para chegar a possíveis intervenções quebrando essa árvore sistêmica? Então, isso que você está falando, ele é o próximo passo, que é a junção das 5 leis biológicas com a constelação. E é justamente esse o meu trabalho, é isso que eu faço. Mas aí já é um trabalho específico para cada pessoa. Tá? E aí você precisa ter o conhecimento de um lado da constelação e o conhecimento das 5 leis biológicas. Para você construir isso. É um trabalho terapêutico, já não é uma constelação e não é uma consulta de 5 leis biológicas. É uma combinação para levar essa pessoa num estágio onde ela mesma vai administrar a cura dela, a autocura, o autocuidado, autoconhecimento. A gente, como profissional, a gente passa a ser... trabalhar com consciência, ampliando a consciência da pessoa. Esse é o ponto. Entendi. Obrigada. Ok? Ok. Muito bem. Então, agora eu vou contar para vocês esse meu plano, isso que eu estou fazendo, que eu tenho certeza que vocês não fazem ideia do que é, tá? Tá aqui. Então, veja, aqui, vamos lá. Sabe o que acontece? Esse assunto de saúde, ele começa justamente... É diferente da psicologia. Por exemplo, a psicologia, você aprende a técnica, você vai e você coloca uma técnica. Na constelação, não tem como. Você só pode cuidar do outro aquilo que você cuidou em você. Então, você tem que ter saúde plena para você cuidar das pessoas. E saúde plena, ela é alimentar, ela é física, ela é emocional, ela é espiritual. Né? Então, assim, eu sou meu cartão de visita, você é o seu cartão de visita. Né? Se você tem uma doença, se você não está em plena saúde, em plena forma, alguma coisa está precisando ser feita na sua vida. E esse curso, ele é justamente essa criação que eu fiz para isso, para levar, para ajudar terapeutas. Ele é destinado justamente para terapeutas. Por isso que, assim, é um olhar amoroso para a origem das doenças e ele é totalmente online. Então, dá para você fazer nos Estados Unidos, dá para você fazer na Europa, na Nova Zelândia, as aulas com uma parte gravada e uma parte ao vivo. Só que aí tem um detalhe. Um detalhe que é, primeiro, para quem? Para você. Se cuidar, melhorar. Estou com pressão alta. Ninguém está vendo. Você tem pressão alta. Você tem diabetes, você tem sobrepeso, você tem insônia. São doenças que podem e precisam ser cuidadas, melhoradas. Como é que você vai cuidar isso no outro? Você tem um vício alimentar, você tem um vício qualquer, né? Para quem? Para terapeutas e para estudantes de constelação, profissionais da área de saúde. Então, esse curso é para essas pessoas. O que esse curso vai te proporcionar? Então, processo de adoecimento,
entender como é que você adoece, por que você adoece, para que você adoece, por quem você adoece, né? As diferentes visões baseadas nas novas constelações de opções de cura, como constelar doenças, eu vou mostrar isso em vários aspectos. Primeiro, você com você. E com esse curso você vai ter muito mais rendimentos, resultados nos seus atendimentos. Tá? O que o curso vai te proporcionar? Visão da medicina oficial, medicina cartesiana, não dá para desprezar. A visão das novas constelações, a visão da nova medicina germânica, a visão da medicina tradicional chinesa. Eu tenho especialidade médica em acupuntura e a visão da homeopatia. Eu também sou médico, especialista pela Associação Médica Brasileira em Homeopatia. Trazer todas essas visões diante de casos reais, casos clínicos reais. Ai, que gente linda, né? Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer dessa maneira, online, o curso. Tanto assim que essa turma aqui, que já está inscrito para o intermediário 1, eles já fazem parte disso. Então, eu tenho meus alunos que já estão inscritos para isso. Eu nem precisava abrir, porque eu já tenho alunos para essa turma. Só que eles vão fazer online, tá? Então, a estrutura do curso. A estrutura do curso é essa. São 15 aulas gravadas, já estão gravadas, são cerca de 7 horas de curso, que você vai ter um mês para assistir. Depois, a imersão, que é ao vivo. Para 30 pessoas ela é presencial e para os outros, fora desses 30, vão assistir online em casa. Tá? Então, estrutura do curso, plataforma online, 15 aulas gravadas, você vai ter um mês para assistir. A imersão, que é híbrida. Por que híbrida? Ela é presencial e online ao mesmo tempo. De 10, que é sexta-feira de setembro, a partir das 18 horas, até dia 12 de setembro, domingo. Vai ser em Campinas, no Centro Marianista. Está aqui o horário. Começa às 18 horas no sábado, na sexta, e termina às 13 horas no domingo. E se você ficar para o almoço, 14 horas você está saindo de lá. Quem vier de avião de outros lugares, fica bem tranquilo. E aqui você vai conhecer o lugar, tá? Esse aí é o Centro Marianista. É perto do Swiss Park. É um lugar de 5.000 metros quadrados. É um centro, é um tipo religioso, então ele é feito para encontros, para retiros. Tem 15 quartos disponíveis. Por ter 15 quartos, eu só vou ter para 30 pessoas. Então, só vai ter lugar para 30 pessoas no presencial. Tem uma sala enorme, grande para os cursos. É muito legal. Quem já esteve lá sabe que é um ambiente muito gostoso. Tem lugares para passear, tem matas. A gente faz exercício lá fora. A gente faz o refeitório. A gente faz constelação embaixo das árvores. Tem um lago. Então, a alimentação incluída, tá? E olha lá, a mata, tem sagui, tem a horta, e as irmãs fazem. Olha que lindo, vendo? Então, é um lugar para você tirar férias, para você cuidar, tá? Cuidar de você. Aproveitar. Aula inaugural, dia 14 de agosto. Nessa aula, vão ser 2 horas de aula, ao vivo, né, para todo mundo. Eu vou dar para vocês já algum conteúdo aí. Aí vocês vão passar a ter acesso às 15 aulas gravadas. Os temas. Eu não vou aprofundar aqui porque não é o caso. Mas funcionamento do corpo humano, conceito de saúde, o que é doença, doenças da infância. Aqui é uma experiência. Você vai fazer a linha do tempo com todas as doenças que você teve. E nós vamos trabalhar isso com você. Se você teve amidalite, fratura do pé, caiu do muro, tudo. E aí,
entrando nas constelações. Quais são as doenças do eu por você? Quais são as doenças que você fez pela sua mãe? Quais são as doenças que você fez pelo seu pai? Eu com você, né? E aquilo que muitas de nós fazemos inconscientemente. Você por mim, filhinha, tá? Então, sistema imunológico, nova medicina germânica, medicina chinesa, homeopatia e depois o encerramento. Então, essas 15 aulas já estão prontas, estão gravadas, já estão na plataforma disponíveis para todos que quiserem. O preço desse curso, ele está ancorado em 5 mil. 7 horas de curso gravados. 1 mês para você assistir isso. Todo esse conteúdo. Transformação. Né? E você ter uma imersão. Só a imersão já custaria isso. Tá? Mas aí você tem todo esse conjunto. Então, nessa imersão, eu vou ter 4 pessoas que vão estar relacionadas com a filmagem para geração de imagem, transmissão profissional de imagem para o mundo todo. E você vai poder interagir. Então, você está lá nos Estados Unidos, você tem uma dor de garganta, e você quer constelar isso. A gente vai constelar, aproveitando as pessoas que estão no pessoal, isso vai ser transmitido no telão. É por isso que eu falei, é um evento, sim, é um negócio muito legal. Eu nunca fiz isso. Então, as pessoas estão ali, constelando alguém que está lá na Nova Zelândia. Vai ser incrível, tá? Se fosse 5 mil, não estaria caro, mas muitas pessoas não fariam. Não, porque hoje em dia, com essa questão toda, assim, quem tem 5 mil para estar investindo? Então, eu fiz o seguinte, eu peguei tudo isso, as aulas gravadas, a imersão, e a imersão inclui alimentação e hospedagem, tá? E baixei para 2.600. Metade do preço, praticamente. Então, se você chega lá, só a imersão, se custasse isso, já estaria bom. Mas imagina a imersão, um curso, e sendo transmitido, e depois ficar gravado, e você poder assistir isso no período de 1 ano, a imersão presencial, tá? Poder tirar dúvida, vir participar, constelar e fazer os exercícios todos que nós vamos fazer. Vai ter ticum pela manhã, vai ter caminhada, vai ter massagem, vai ter relaxamento, vai ter dança, vai ter um monte de coisa nesse curso, nessa imersão presencial. Agora, eu disse para vocês que quem ficasse comigo até o final teria um presente e está aqui. O presente é esse. Todos vocês que estão me assistindo aqui vão ter acesso ao desconto que eu estou dando para as minhas mentoradas. O desconto que eu estou dando para os meus alunos e ex-alunos é o curso todo, as aulas gravadas, a imersão online ou presencial, você que escolhe, por 2.190. Para você fazer isso, você insere esse cupom de desconto lá. Toma nota disso. Você vai lá no site, lá na inscrição, coloca 410 off e você está garantindo a sua vaga. Bom, aí tem um problema. Das 30 vagas, eu tenho praticamente 10 vagas já preenchidas, de pessoas do presencial, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar 10 vagas para esse do presencial. As 10 primeiras que fizerem a inscrição do presencial, do 410 off, vão ter a garantida. Agora, quem mora em outros estados tem uma questão. Vai ter que comprar passagem e tudo mais. Então, eu estou dando um presente hoje para vocês, durante 48 horas, tá? Esse desconto, esse cupom de 610 off, vai para 1.990. Cara, e são só 10 vagas lá, são só 10 cupons. Os 10 primeiros que usarem esse cupom, que vierem de outro estado para o presencial, vai garantir a sua inscrição. Quem vier de outro estado e for fazer o online, vai pegar o desconto do 410 off, tá? Então, esse 610 tá lá em Santa Catarina, tá lá no Rio Grande do Sul, tá na Bahia. Vai pegar um avião, vai vir para Campinas, no Viracopos, perto do Viracopos. Vai ter um desconto maior, porque está investindo um pouco mais. Esse é um presente que eu estou dando
para que todos vocês possam participar, tá? Então, e hoje eu tomei uma decisão, eu vou dar uma aula sobre alimentação com fator de saúde extra, ao vivo, com interação, começa aqui pelo Zoom, tirando perguntas, mostrando para vocês por que eu faço uma alimentação com 2 refeições só por dia, baseado na medicina chinesa. Então, acabou de ganhar um bônus, uma aula bônus a mais, a 16ª aula. Está aqui. Então, você vai entrar lá nesse link, adailtomeira.com.br, plenitudo. Esse plenitudo é uma palavra latina, que quer dizer você com um poder de pleno, é um poder pleno, saúde plena, emoção plena, você no pleno controle das suas emoções, da sua saúde. Pega o cupom de 410 off, tem 20 vagas. As 20 primeiras vão pegar. Você vem de outro estado, pega essa de 610, que é um desconto especial para quem está em outro estado. Ok? Então, agora eu vou abrir para perguntas para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta ainda, seja da aula, seja do Plenitudo, eu estou à disposição. Flávia, vamos lá. Adailton, para quem está inscrito no curso de formação 2, como é que funciona? Já está inscrito. Já? Já está inscrito no online, que é como ia ser. Então, caso você queira vir para o presencial, tem uma taxa de R$600 dos alunos, que é hospedagem e alimentação, é o custo. É uma taxa de custo, tá? E não estava inscrito ainda, ninguém já está inscrito no curso intermediário. E a aula inaugural é dia 14 de agosto, qual é o horário mesmo? 16 horas. Isso eu vou passar para todos vocês que já estão lá, eu vou atualizando, e vai ser uma aula ao vivo também, com interação, onde eu já vou dar bastante material já preparando. A grande questão, Flávio, o que eu quero fazer com vocês nessa imersão é fazer um choque, fazer um up para vocês melhorarem de saúde e trabalhar no máximo possível detalhes, inclusive doenças passadas, que ainda, porventura, não estejam organizadas. Tá ótimo. Obrigada. Fala, Regininha. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, meu bem. Vamos lá. Olha só, não, era sobre essa aula sobre alimentação, porque nesse momento, apesar de ser formidável o Centro Marianista, mas eu não vou poder ir agora. Tá. Então, como é que a gente faz para entrar nesse contato e ver essa questão da alimentação e até do curso do Plenilúnio online? Então, explique melhor um pouquinho esses bônus, essas coisas todas. Tá. A partir do momento que você estiver inscrita para o curso, você vai ter acesso a todo o material. Esse material vai ficar gravado 1 ano e as aulas você vai poder assistir de novo. Você vai receber o acesso à plataforma. Assim que você fizer a inscrição, a partir da aula inaugural, no dia 14, você vai ter acesso às aulas gravadas. Nesse intervalo, entre o dia 14 de agosto e o dia 10 de setembro, que vai ser a imersão, eu vou dar a aula sobre alimentação. Ah, tá. Então ela vai acontecer nesse período, ela não vai acontecer de forma isolada. Não, ela vai acontecer no meio e vai ser ao vivo, vai ser com interação, como aqui. Ok. Tá bom, eu vou ver como é que eu faço para entrar na plataforma. Obrigada, querido. Bom te ver. No seu caso, você não vindo para o presencial, você pega o desconto de 410. Tem o quê? Você pega o desconto de 410. Ok. Entendeu? Uhum. Ok. Ok. Beleza. Beijo! Tá.
Andréia, qual é a sua questão, Andréia? Não estou te ouvindo. Interessante que na imagem o seu microfone tá ligado. Eu vou desligar seu som para você ligar de novo, tá? Pronto, agora ativa seu som. Deixa eu ver se está ouvindo. Da outra vez você conseguiu? Não. Não estou ouvindo você. Tem algum botão aí? Pessoal, olha, a gente, assim, eu vou ver se tem uma parte assim no bate-papo, tem alguma pergunta aqui, deixa eu ver. As aulas ficam por 1 ano, certificado, qual seria a habilitação e a curso livre? O certificado, estou vendo a pergunta aqui, o certificado vai ser emitido pelo Instituto Dailton Meira e ele faz parte de uma formação de educação continuada para terapeutas e consteladores, tá? Então, ele faz parte de um programa, de um curso que eu chamo intermediário, ele não é um curso básico, ele já é para quem já tem noção de constelação, quem já fez algum curso, ou tem uma base de constelação. Eu não vou entrar em base de constelação, né? Eu vou entrar já numa visão intermediária. E depois desse vem um outro sobre emoções que eu vou falar depois. Que mais aqui? Vanessa, obrigado. Marta, a Marilei. Qual a data da imersão? A data é 10, 11 e 12 de setembro. A Val, assunto, ótima abordagem, obrigado, adorei o convite. Sueli. Ok, Eliana, Andréia, não está aparecendo a sua autorização, mas não, eu não autorizo mais agora, está todo mundo autorizado já, tá? E quem está na mentoria do Telegram? Quem está na mentoria do Telegram, Sandra, tem que se inscrever e tem o desconto, esse desconto de 410. O desconto é para mim. Esse desconto que é para mentorados, eu estou estendendo para todo mundo que está me assistindo aqui. Tá? Estou dando uma força para que vocês possam aproveitar um curso desse que não tem no Brasil hoje um médico que trabalhe dessa maneira, com todos esses conceitos, com constelação, com nova medicina germânica, com homeopatia, com acupuntura, com psicossomática e com toda essa visão, eu sou o único médico no Brasil que tem todas essas ferramentas juntas, disponibilizadas junto com a constelação. Então, eu quero que vocês aproveitem isso. Não vou ficar isso guardado para poucas pessoas, né? Tá? Como pagar? Você entra lá no site, nesse site que eu vou disponibilizar, que é adailtomeira.com.br/plenitudo, e tem um cartão de crédito. Você paga em quantas parcelas você quiser no cartão de crédito ou no boleto à vista. E lá tem um cupom para vocês colocarem Mais acima estava a minha pergunta, que eu queria fazer agora. Se o fato de alguns se curarem totalmente e outros não, sobretudo de doenças antigas ou crônicas, se daria pelo fato de a energia do corpo da pessoa não ser suficiente para um total restabelecimento? Exato, Andréia. A cura não está na mão do terapeuta, não está na mão no recurso. A cura é aquilo. O Hellinger falava isso. O Hellinger falava o seguinte: o que move o campo da constelação é a força da queixa do cliente. Quando o cliente tem clareza numa constelação, quando a pessoa chega, e que você quer constelar? Ela fala, não sei, estou em dúvida e tal. Eu estou com uma gripe, sabe? Vou constelar uma gripe. Tem força aquilo? Não tem força. Tá? Então, essa energia que está falando de cura tem a ver com essa força. Tá? Cíntia, obrigado pelo
Arisma, deve ser carisma, e pelo belo trabalho de transmissão de tantos conhecimentos essenciais para o crescimento do ser humano holisticamente, professor. Obrigado, Cíntia, Miriam. Obrigado, abordagem maravilhosa, gigantesca. Na data estarei me informando. Beijos. Ok. Muito bem. Acho que é isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Eu vou disponibilizar no grupo. Edilene tem lá, levantou a mão. Vem, Edilene. Não, eu não poderia sair daqui hoje sem te agradecer, né? Eu também acho que não. Foi fantástico. Você falou que ia ter um presente, eu nem esperava tanto, né? Para quem está de fora. Mas Exato. eu achei bem bacana, como fisiologista, poder fazer essas abordagens do sistema nervoso autônomo. Eu estava aqui fazendo as conexões dessa questão dessas resoluções, né, da doença, e faz muito sentido. Muito grata por oferecer esse curso, muito grata pelo presente. E não só do sistema nervoso autônomo, né, mas também do central, né, os próprios núcleos da base, tudo é afetado, é uma coisa... E tá lá, tá, na tomografia, no curso a gente vê na tomografia, tá lá a questão, né? Ok, meu bem. Obrigado pela força. Oi, Tita. Boa noite. Que alegria ter você por aqui. Não estou te ouvindo, meu bem. Pronto, já te veio. Tudo bem com você? Agora sim. Muito obrigada pela aula, obrigada pela presença de todos aí, que muitos eu não conheço ainda. Sempre é um prazer participar e aprender sempre. Adailton, uma das perguntas que eu queria fazer, você já respondeu, que era a semelhança entre resolução e agravação. Você respondeu. Eu ainda não introjetei completamente a resolução. A resolução poderia ser primeiro, uma agravação dos sintomas, para depois dar um sentido daquilo que o indivíduo está vivendo? É assim. A fase de conflito, quando a pessoa entra naquele conflito, é a primeira fase. Ela fica lidando. Então, tipo, dando um exemplo ali, o camarada ali foi despedido, chega em casa, a mulher está grávida. E ele começa a falar, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou sustentar essa criança? E se ela precisar internar no hospital, não sei o quê, como que eu vou não conseguir pagar o parto e tal? Ele está ali. Primeira fase, tá? Aí chega uma hora e fala, nossa, lembrei, um amigo meu me chamou para trabalhar, eu vou trabalhar com meu pai. Ele deu uma forma, ele relaxa. Na hora que ele relaxa, ele entra na fase de resolução. É uma fase. E nessa fase de resolução vão aparecer sintomas. E a outra grande problema que eu vejo, que eu tenho entrado muito em contato, é com as doenças autoimunes. Que elas também são fruto de um trauma, com certeza, né? De um choque que gera um trauma e que fica um processo de autodestruição. Para mim, é um grande dilema entender esse processo autodestrutivo do indivíduo. Ele é totalmente biológico. É totalmente biológico? Ele é totalmente biológico, ele não tem a participação do mental. Ele é do paleoencéfalo. Então, não há controle. Assim como você não controla o batimento do seu coração, você não controla a sua digestão, você não controla se seu estômago vai produzir mais ácido clorídrico ou menos ácido clorídrico, você não controla quando vai liberar a bile, você não controla nada disso. Você não controla a doença autoimune, porque ela está a nível. E aí eu junto vários... Uma das aulas do sistema imunológico, eu vou falar sobre isso no curso. Como e por que as doenças autoimunes acontecem e como se curar disso, principalmente. Porque não basta saber como. Mas ela tem a ver, provavelmente, com alguma coisa mais ancestral? Genética ou ancestral? Não. O genético ele tem muito pouca força. Hoje em dia, a gente fala muito de epigenética. Sim. O genético não chega a 10% das doenças. Fala, minha mãe teve câncer de mama, eu vou ter. Menos de 10%. Okay. É na epigenia, que é o que controla a manifestação do gene, que está o meio ambiente, as crenças, a alimentação e uma série de outras coisas.
né? Então, a autoimunidade, quase todas as doenças, o câncer é autoimune, as doenças são autoimunes, você tem todas as doenças degenerativas, esclerose lateral amiotrófica, você tem a endometriose é autoimune, você tem as hepatites, as doenças são autoimunes. Por quê? É o sistema imunológico trincado. Ele dissocia da vida, porque a pessoa desconecta da vida. Ela desconecta da essência dela. Por isso que quando a gente, numa constelação, traz a pessoa de volta para ela mesma, se cura. Ela se cura. É como se fosse uma auto-invalidação. Sim. Do próprio indivíduo. Ele não se ama o suficiente, ele não está em primeiro lugar. Mas a alma dele o ama tanto que cria doença. Então, a doença, ela é um processo já de cura. É diferente de você pensar em me autodestruindo. Não. Um câncer é um grito da alma e fala: acorda, meu, acorda. Tá. Ok. Muito obrigada. Prazer tê-la por aqui. Nos vemos em breve. Nos veremos. Deixa eu ver aqui quem mais tem. Cíntia, sou carioca, estou em formação de aromaterapia. Este ano quem me indicou só a minha amiga Denise. Obrigado, Cíntia. Ok, o start da ligação do gene pode ser um trauma twin. Exatamente. Pode ser um trauma, uma crença ativa um gene. Né? Maria Lúcia Gomes, eterna gratidão. A Vivian Pio também agradecendo. A Denise, gratidão. Com isso, nós encerramos. Pouquinho além daquilo que eu falei, ia falar de 1h30, demoramos 1h50, mas nem parece que o tempo passa, né? Né, Edilene? Deixar a gente fica aqui, né? Ainda mais que a gente ama tudo isso, gosta muito. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Torço muito para que vocês possam estar comigo nessa empreitada, para que a vida de vocês seja plena, para que a saúde de vocês seja plena e para que vocês possam dizer e entender: eu tenho plenitude, tudo pleno para vocês. Beijo, boa noite e até breve.